legal! Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa, professora Marlene, tá? Espero que estejam todos bem e firmes aí para aprender hoje o nosso tema que seria tempos e modos verbais. Nossa, vamos falar de verbo? Ai, eu não consigo. Consegue sim. É só palavrinha mágica que é concentração. Vamos nos concentrar na aula e vamos aprender. Nunca mais ninguém vai reclamar sobre tempos e modos verbais, ok? O tempos e os modos verbais têm um objetivo, porque o verbo, ele é muito importante para qualquer frase verbal, oração, uma produção de texto bem elaborada, um anúncio, uma conversa, um diálogo. Então, o verbo, sabendo posicionar o verbo na escrita, vai sair, olha, aquela escrita, aquela produção de texto, ok? Então, o objetivo de aprender sobre tempos e modos verbais é identificar verbos em um texto, compreender a noção de verbo e de tempo verbal, presente, pretérito e futuro. Ou seja, presente, passado e futuro, que o pretérito é um passado. Nós temos vários tipos de pretérito, nós vamos ver mais à frente, certo? Identificar palavras que indicam ações, frases em textos e produzir texto com autonomia. O que seria isso? Com confiança, com garra e coragem. Eu quero, eu posso, eu consigo e vou fazer o correto, certo? Então, olha, então vamos relembrar o que seja um verbo. Verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado pelo tempo. O verbo é o centro e o núcleo da frase, ou seja, é o principal ali. Por isso, só pode construir, ele sozinho, ele consegue construir uma frase completa. Se eu digo assim, independente daqui, socorro, é o verbo socorrer, todo mundo já sabe, tem alguém precisando de ajuda, não é? É somente um verbo, uma única palavra, o pessoal já entende. Vamos ver os exemplos aqui. Ouçam, por exemplo, todo mundo ouçam, vão parar e vão ouvir alguém falar alguma coisa. Vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nesta aula, certo? Vós aprendeis. Então, o professor aqui, no caso, está falando que os alunos vão aprender. Então, quem aprende? O que aprende? Aprende como? Aprende onde? Aprende, compreenderam? Sim, o verbo é o centro da frase, porque todas as restantes são palavras que agrupam, né, a sua volta. Então, o núcleo é o verbo e os restantes são as outras palavras que vão se agruparem ao verbo, certo? Então, a diferença de tempo e de modo, tá? Não é a mesma coisa. Tempo, tomando como ponto de referência o momento da declaração. Os fatos expressos pelo verbo podem referir-se a um momento. Agora, então, seria presente. A um momento passado ou pretérito. Passado é o pretérito, tá? Só que o pretérito, temos vários tipos de pretérito que não é um passado recente. De manhã, hoje, agora, na hora do café da tarde. Mas eu almocei, eu tomei café de manhã. Isso é um passado recente, né? Então, ou ainda, né, a um momento futuro. Né? Futuro posterior ao momento em que se fala. Então, hoje, aqui, agora, presente. Mas tem um futuro. Um futuro não precisa ser daqui 10 anos, não. À noite, na hora do jantar, na hora das novelas, lá. Então, onde a família se reúne, todo mundo chegou da escola, do trabalho. Então, isso é o futuro do presente agora, certo? Então, vamos lá. Os tempos nas formas. Presente. O que o presente significa? Ele exprime um fato que ocorre no momento da fala. Exemplo.
Eu estou fazendo exercícios físicos. Eu estou fazendo exercício físico. Agora, presente, eu estou fazendo exercício físico. Tempo passado, exprime um fato que ocorreu antes do momento da fala, que eu disse. Então, antes de eu estar aqui, 5, 10 minutos antes, significa o quê? Que já foi um passado, certo? Já foi um passado. E o futuro? Quando eu mudar de ambiente. Saindo daqui, eu vou mudar de ambiente, que seria o futuro, que exprime um fato que irá ocorrer, vai acontecer, depois da fala, depois, no caso, que eu sair daqui. Então, exemplo de um futuro. Daqui a pouco, irei para a academia fazer exercícios. Então, presente, eu estou fazendo exercício físico, né? Que seja lá exercício físico. Ontem eu fiz uma série de exercício físico, mexi com as pernas, os braços, né? E daqui a pouco, no futuro, eu irei ou vou fazer um exercício físico lá na academia, certo? Então, presente, passado, futuro. Como o passado, eu disse para vocês que é o pretérito ele subdivide em pretérito perfeito. Nossa, nunca decorei isso, não vou conseguir decorar. Vai, não é decorar. Coloquem assim, ó, memorizem. Quem decora, esquece. Quem memoriza, jamais vai esquecer, certo? Por isso, sim, que a gente tem que estar sempre colocando a memória em dia, sempre estar lendo um gibizinho, lendo uma notícia no jornal, ou se escutar a notícia pela televisão, ou se ler lá no WhatsApp, lá a notícia lá de alguma coisa, leiam, memorize. Vocês vão ter que conversar sobre isso depois, né? Então, memorize que não esquece jamais. Então, pretéritos ou passado, significa o passado. Então, o pretérito perfeito indica um fato passado totalmente concluído. Ou seja, é um passado que teve começo, meio e fim, o pretérito perfeito. Então, ninguém relatou o seu delírio. Ninguém relatou o seu delírio, eu já entendi. Ninguém contou nada lá, certo? Então, é um pretérito perfeito. Teve começo, meio e fim, passado, perfeito. O imperfeito, pretérito imperfeito, ele indica um processo passado não totalmente concluído. Ou seja, é um fato, é um relato que só teve um começo, mas eu não sei se teve fim. Então, olha lá, ele conversava muito durante a palestra. Será que ele ou ela terminou de conversar? Conversou tudo aquilo que ele queria? Eu não sei. Ele conversava. Falava sobre o que? Não sei. Será que ele terminou? Não sei. Então, é um pretérito imperfeito. Imperfeito, que eu não sei, não terminou a conversa. O pretérito mais que perfeito indica um processo passado anterior a outro também passado, certo? Teve um passado na hora do almoço, mas o pretérito mais que perfeito é o passado de manhã, o café da manhã. Foi um passado antes do passado na hora do almoço e antes do presente agora. Nossa, que confusão. Não. Mais que perfeito. Então, é um passado anterior a outro passado também. Exemplo. Sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, né? É uma frase do Mário de Andrade. Então, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida. É um passado mais que perfeito. Teve começo, meio e fim, todo mundo entendeu. Ok? Ninguém mais vai esquecer disso, ó. Presente, passado e futuro, ou presente, pretérito, futuro, são tempos verbais, certo? Se cair isso em qualquer processo seletivo que vocês vão fazer, qualquer concurso da vida, qualquer avaliação na escola que seja, ou que seja um diálogo, né? Uma entrevista de emprego, por exemplo,
às vezes o entrevistador, ele vai cobrar de você, que vai ser o entrevistado, conversar corretamente, para ver se você entende o que é presente, passado e futuro. Querendo ou não, tem empresa que cobra isso, certo? Para ver se você consegue conversar com os clientes, com alunos. Então, além do escrito, do processo seletivo da prova objetiva, tem a prova prática. Muitos lugares tem. Então, para ver a diferença entre presente, passado e futuro. Ou seja, presente, pretérito e futuro. Isso é tempo. Os tempos verbais. Olha aqui. Tempos verbais, passado, presente e futuro. Como assim? A gente nasce, bebezinho, cebolinha, né? Foi o passado. O presente, hoje, aqui, todo bonitinho, novinho, assim, né? Que seja o cebolinha, é o presente, tá jovem. E o futuro, onde a pessoa já está mais... já trabalhou, já estudou, já cuidou da família inteira. Então, é o idoso, é o futuro que todos nós esperamos. Infelizmente, não é assim, né? A gente nasce, cresce e quer ter um futuro. Depois dos 100 anos, a gente morrer não tem problema, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Mas é isso que é a regra do nosso tempo cronológico. Passado, bebezinho, hoje, jovem e futuramente um idoso saudável, né? Ok? Esse é o ciclo da vida. Presente, passado e futuro entra lá nos verbos, nos tempos verbais. Agora, tempos verbais vocês já sabem, já memorizaram e já memorizaram, já gravaram. Se não memorizaram ainda, voltem o vídeo, assista 3, 4, 5 vezes, até memorizar, certo? Copie os exemplos, mude o verbo ali, mas na mesma conjugação, na mesma ordem, e vão memorizar. Esses são os tempos. Os modos verbais. Olha que delícia, gente. Nossa, é de comer? Não, é delícia de apreciar, de aprender, de fazer correto, certo? Então, os modos verbais são 3. Os principais aqui, ó. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo, certo? O indicativo exprime uma certeza, uma precisão, é um fato ali, certo? Indicativo. Então, é um fato, é uma precisão do falante perante o fato. É certeza. Indicativo, certeza. Preciso. Exemplo. Eu gosto de chocolate. Eu estou afirmando, indicando que eu gosto de chocolate. Eu estudo língua portuguesa. E isso a vida inteira, né? Porque, na verdade, a língua portuguesa ali, ela tem várias etapas, muda a gramática, né? A ortografia, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, eu estudo língua portuguesa. Então, eu estou afirmando, com precisão. Eu estudo língua portuguesa. Pessoal, isso é oração, tá? Agora, esse é o indicativo. E o subjuntivo, o que significa isso? Que palavra estranha, né? Não é estranha, não. O subjuntivo exprime uma atitude de incerteza, de dúvida, de imprecisão do falante perante o fato. Ó, subjuntivo, eu não tenho certeza de nada. Estou 100% na dúvida ali. Olha o exemplo. Espero que você esteja bem. Realmente, é o que a frase está dizendo. Eu espero sim que você esteja bem. Mas eu tenho certeza que você vai estar bem? Não tenho. Então, o verbo está no subjuntivo. Outro exemplo. Talvez eu compre um carro. Certo? Eu estou lá conversando e digo, talvez eu compre um carro. Eu tenho certeza que eu vou comprar um carro? Não. Por quê? O talvez ali está me indicando uma dúvida. Porque eu vou chegar lá no concessionário, o dinheiro que eu tenho não dá para eu comprar o carro. Eu vou fazer o quê? Será que eu compro? Será que não? Não. Eu vi uma moto, eu vou levar uma moto. Quero uma motocicleta, eu vou levar ela, né? Mesmo que o vendedor fale, não, eu divido para a senhora, mas eu estou na dúvida, eu não tenho certeza que eu quero levar o carro.
talvez eu leve. Então, na dúvida, na incerteza, é um modo subjuntivo. Ninguém tem dúvida disso, mas não vai ter. Modo imperativo. Olha o nome do modo verbal ali. Exprime atitude de ordem, solicitação, um convite, um conselho. Imperativo. Lembra lá, imperador é o que manda, o que dá ordem. Então, ele vai mandar, vai dar ordem para alguém. Por exemplo, não cante agora. Eu estou dando uma ordem. Eu não quero que cante agora, certo? Então, que modo é esse verbo? Imperativo, porque eu estou mandando, né? Empreste-me R$ 10, por favor. Estou fazendo um convite ali, solicitando, certo? Me empreste R$ 10, por favor. Né? Não estou sendo preciso e nem com dúvida. Estou na precisão, ali assim, me empreste R$ 10. Estou fazendo um convite meio que ordenando. Não ponha tanto sal no arroz. Isso pode fazer mal. Então, não ponha tanto sal no arroz. Não coloque tanto sal. Eu estou dando uma ordem mesmo. Não coloque tanto sal no arroz. Certo? Então, isso, imperativo. Modos verbais. Indicativo, certeza, tá? E subjuntivo, dúvida. E o imperativo, uma ordem. Isso são modos verbais. Não misture com os tempos, presente, passado e futuro. Esses são os modos, certo? Nenhuma dúvida. Se te ficarem com dúvidas, passe o vídeo novamente, assistam 2, 3 vezes e vão memorizando as normas e as regras. Não precisam mais aquela decoreba, certo? Dos verbos. Seja preciso. Volte e memorize mais. Aqui, colocando em prática o nosso conhecimento, o estudo. Vamos ver o que a Luluzinha está fazendo ali. Ela ligou a televisão, né? Está tentando colocar e está ali. Use, compre, beba, coma, prove, re. O que eles pensam de que nós somos, né? E o que nós somos para eles? No caso ali, ela está falando com a televisão. Esse aqui é um tipo de exercício que vocês vão vir pela frente para vocês interpretarem. Não necessariamente trabalhar com verbo precisa ser só um texto narrativo, tá? Com várias linhas. Não precisa ser frases só verbais ou orações. Pode ser tirinha, quadrinhos. Então, por quê? Porque o verbo está em todo gênero textual, tem verbo, porque ele é o núcleo, a parte principal, o centro das atenções ali no caso. Então, ali use, compre, né? Vamos colocar ali se esses verbos estão no subjuntivo, imperativo ou no indicativo. Use, compre, beba, coma, prove, né? Estude. Vamos ver em que modo verbal está essa tirinha. No imperativo. Muito bem, quem acertou sem antes eu passar as respostas, certo? Então, mas não é difícil, tá? Não é complicado, não é impossível. É só se dedicar aos estudos, com muita concentração, certo? Ok? Então, atenção. Normalmente, vemos no nosso dia a dia o uso dos tempos e modos verbais, mas talvez nunca paramos para analisar. A gente percebe? Muitos leem um livro, presta atenção numa novela, no resumo de uma novela, na vida de um artista lá famoso, lê uma notícia no jornal, mas muito raramente, a gente presta atenção nos verbos. E o verbo, o tempo do verbo em uma notícia, que
nós já passamos por aqui, o gênero textual notícia é um fato, é um acontecimento atual, aquela hora. Então, o chamamento lá da notícia, lá, o verbo usado em notícias tem que ser no presente, o tempo presente. Por quê? Porque notícia é um fato que está acontecendo àquela hora, é preciso, certo? Então, vamos lá, por exemplo, o gênero notícia tem como principal objetivo o quê? Transmitir um fato ocorrido na atualidade, sem que haja opinião sobre o fato noticiado. O tempo verbal a ser utilizado em uma manchete deve ser no tempo presente. Jamais vão colocar no passado ou no futuro. Então, vai noticiar lá. Informar uma notícia, um acidente que aconteceu, ou alguém ganhou no ValeCap, sem fazer um comercial para o ValeCap, né? Mas assim, alguém ganhou um prêmio lá, que seja. Então, é notícia na hora. Então, sabe? Então, o verbo tem que ser no tempo presente, no fato que ocorre agora. Prestem atenção nessa notícia da televisão. Viva a nova TV, certo? Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou um smartphone. E o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência preparada para essa revolução. Prestem atenção nessa notícia. Olha, quantos verbos encontrados nesse pedacinho de notícia. Então, para vocês verem a valorização de aprender os tempos e os modos verbais. Aqui, muitos verbos, o assistir, quer, estão no infinitivo, que são primeira, segunda e terceira pessoa. Ir, certo? Então, mas olha, 3, 4, 5, 6 verbos numa notícia desse tamanho, informando que a televisão é tudo aquilo. Só falta falar. Essa televisão existe, viu, gente? Eu não tenho, mas quem pode ter, ela só falta falar com a gente. Existe. Então, mas olha quanto verbo o anunciante usou, né? Para dar essa notícia para vocês, para nós. Então, como verbo, é importante o aprendizado do verbo. Então, espero que tenham gostado da aula. Lembre-se de se cuidar, certo? Não deixem os livros de lado. Peguem lá os livros, os cadernos. Estejam sempre em dia com a leitura. E sempre memorizando aquilo que você leu e valorizando. Procurem agora, depois que vocês terminarem de assistir essa videoaula, procurem daqui por diante valorizar mais a leitura, ok? Vejam, será que nesse aqui tem verbo? Procurem ver quantos verbos vocês têm, o tempo que ele está ali. Que tempo é esse? É no futuro, né? Virá, virá. Vou estudar. Não, estude agora, certo? Então, preste muita atenção, decifra bem. Jamais vocês vão errar numa avaliação, numa prova objetiva. Mas tudo isso tem que o quê? Se concentrar e memorizar, ok? Espero vocês para a próxima aula, certo? E bons estudos. Sintam-se abraçados por mim e tchau, tchau.